concepção da Márcia Tiburi, o que é o fascista? O fascista é um tipo psicossocial que tende a se comportar de maneira autoritária e o pensamento dele é caracterizado por ideias autoritárias. Na tentativa de ganhar holofotes e ganhar aplausos e plateia com o discurso que ele faz, nega o outro. Ele não aceita o outro. Então, no fundo, o fascista, ele também é um paranoico, porque ele quer atenção a todo momento, ele quer, ele quer plateia, ele quer que todo mundo saiba o que ele pensa e que todo mundo concorde com ele. Ele nega o outro constantemente. Então a gente vê, por exemplo, várias falas que o Bolsonaro já teve em relação a vários tipos de comunidades, que depois eu vou explicar melhor para vocês o que aconteceu. Ele já falou da mulher, né? Já falou dos quilombolas, ele já falou dos indígenas, ele já falou da comunidade LGBT. Então, assim, todos esses fatos, eles corroboram para uma visão fascista, eles corroboram para uma visão de que nega o outro, né? O outro não tem o direito de existir, o outro não tem o direito de ser como ele é, o outro não tem direito de manifestar a sua cultura. Nesse contexto, a gente vê o crescimento do fascismo tanto nos círculos de conversas, até mesmo entre amigos ou na família, quanto também em espaços institucionais. A gente vê um parlamentar desse naipe, desse nível, representando uma certa população no Congresso e a gente fica horrorizado, porque o Congresso, tanto o Senado Federal quanto a Câmara dos Deputados, eles têm que ser espaços que sejam preenchidos por pessoas que tenham uma certa ética, que tenham as suas condutas pautadas por um certo respeito aos direitos humanos, né? E quando a gente fala que direitos humanos, a gente não está falando de população carcerária. A gente está falando dos indígenas, a gente está falando dos negros, a gente está falando dos quilombolas, né, os descendentes de escravos, a gente está falando da mulher. Então isso é ter o respeito, isso é ser pró-direitos humanos, né? As pessoas têm uma visão muito limitada sobre o que é direitos humanos. Isso até pode ser um vídeo futuro aqui pra gente desconstruir no canal. Então a gente vê o fascismo ele ganhando muita notoriedade, né, através de figuras como essa, que é a figura do Bolsonaro, cara que era pra ser totalmente diferente, porque ele é uma figura pública e ele é um parlamentar. Por que a gente tá vendo o crescimento do fascismo? A gente não consegue mais dialogar com o outro sem negá-lo, né? Então, o processo de linguagem pelo qual a gente está passando é um processo de precarização do diálogo. A gente não consegue mais ter uma linguagem que não seja empobrecida, uma linguagem que não seja rasa, né? Vamos supor, aqui eu coloquei, a gente precisa questionar o empobrecimento da linguagem como forma de diálogo, como forma de conversação. As relações e principalmente o diálogo estão passando por um processo de precarização que inviabiliza o reconhecimento do outro. Então, a gente precisa questionar a forma como a gente está dialogando e se a gente está dialogando. Porque dialogar é entender o outro, é saber respeitar a cultura dele, é saber respeitar as limitações dele. Então a gente não consegue, a gente está passando por um processo de empobrecimento da linguagem tamanho, né? Que tá fazendo com que a gente não consiga mais ter empatia, a gente não consegue mais ver o outro como um ser passível de respeito. Então isso torna, a minha fala se torne fascista, né? No momento que eu não consigo dialogar com o outro, ofendo, que eu piso em cima, eu estou tendo uma conduta fascista. Porque o fascismo é isso, é você negar o outro, né? Basta a gente ver os regimes italiano, né, com Mussolini, e na Alemanha com Hitler, a gente vê que o objetivo dos dois, no fim das contas, para fazer um resumo, era criar uma raça pura, que não tivesse mistura, só existisse um tipo de pessoa, um tipo de raça, né? Então é você querer negar o outro, é você querer descartar o outro porque ele não presta.
Então, quando a gente está num processo de diálogo, o eu e o tu, surge um tipo de afeto. Nesse negócio do fascismo, surge um tipo de afeto, que é o afeto do ódio. Tem se tornado aí um sentimento muito conhecido nas redes sociais, enfim, na TV, noticiários, que o ódio ele é uma manifestação do sentimento. O ódio ele também manifesta um profundo sentimento de desejo. Então, a manifestação que a gente vê dessas falas dele, por exemplo, ele falou da Maria do Rosário, que ela não merecia ser estuprada. Ele falou numa palestra na Sociedade Hebraica do Rio de Janeiro, acho que foi no ano passado, que ele tinha tido 5 filhos homens e que na sexta vez que ele teve um filho, ele deu uma fraquejada porque veio uma mulher. Ter um filho gay é falta de porrada. Ele, uma outra vez, falou que ele foi numa comunidade quilombola do Rio de Janeiro e que o quilombola mais leve lá pesava 100 arrobas e que eles não trabalhavam e que eles não serviam mais nem para se reproduzir. Ele falou também que se ele assumisse como presidente, ele não ia mais deixar nem 1 centímetro de terra para os indígenas. Só vale destacar aqui que a demarcação das terras indígenas é um direito consagrado na Constituição Federal, tá, gente? Então a pessoa é tão despreparada politicamente que ela fala uma blefe dessas. Uma vez também, em 2009, ele colou uma foto, um cartaz na porta do gabinete dele, dizendo que quem procura osso é cachorro, que ele estava nessa imagem manifestando seu posicionamento contra a Comissão da Verdade, né, que foi uma comissão formada no Congresso para apurar o que aconteceu com as vítimas da guerrilha do Araguaia. Todas essas manifestações que ele profere, todo esse discurso que ele faz, é sempre na tentativa de negar o outro para conseguir algo para si. Então, além de ele ser fascista, além de ele ter um discurso fascista, ele quer os holofotes todos virados para ele. A gente vê esse extermínio do outro, essa tentativa de acabar com o outro. Quando ele manifesta esses discursos, ele tá dizendo assim, cara, vocês não têm direito de existir, vocês têm que ser exterminados. A gente precisa saber e ver o que tem por trás de uma fala. A mídia também, nesse contexto, ela exerce um papel fundamental, porque a mídia publiciza tudo isso. A mídia também é fascista, a mídia também tem um diálogo fascista. O jogo de linguagem fascista, ele é produzido no contexto, no chamado consumismo da linguagem. O que é essa era do consumismo da linguagem que a gente está vivendo? É como se a todo momento a gente estivesse cercado de meios de comunicação que hipersensibilizam a linguagem. A gente tem, então, como exemplo disso, as redes sociais. Essa fala, ela é muito facilitada pela internet também. Hoje em dia, qualquer pessoa que esteja atrás de uma tela de um computador, ela pode falar o que ela quiser. Ela pode publicizar discurso de ódio, ela pode afetar minorias, ela pode afetar classes, né? Então, hoje em dia é muito fácil você se expressar por meio da internet e não ter tanto assim uma censura. Aí a rede social e os meios de comunicação se tornam um cenário dessa barbárie, né? Que é essa publicização da linguagem fascista. Nesse contexto também eu vou puxar um gancho aqui, mas vai ser bem rápido, sobre o machismo. Ele tem tudo de fascismo, porque ele objetifica a mulher, né? Objetifica o espaço da mulher e constrói para esse objeto mulher o que ele tem que usar, o que ele tem que vestir, a forma como ele tem que se expressar. Então, tudo ditado pelo homem eurocêntrico, o homem branco privilegiado que detém o modo como as coisas têm que ser feitas, que detém o rumo das coisas, que determina o rumo da sociedade. Ele objetifica a mulher e, ao mesmo tempo, quando ele objetifica e quando ele constrói esse objeto mulher, ele nega. Negar essa mulher, eu tenho que exterminar ela, eu tenho que, né? Esse é o objetivo final do fascismo, é você construir uma personagem e depois você negar ela, exterminando praticamente tudo que ela deveria
vamos por assim, tudo que ela deve vestir, tudo que ela deve pensar, a forma como ela deve se expressar, enfim, como já falei, tem que ser exterminado. A gente vê essa repetição da violência contra a mulher, né, e consequentemente do fascismo, a gente vê nos meios de comunicação, a gente vê no cinema, a gente vê nas artes, a gente vê na filosofia, a gente vê na teologia. Então, todos esses espaços ditados por homens, ditados pelo que os homens pensam, né, objetificando essa mulher. Então, esse contexto que eu trouxe para vocês vai de encontro com a fala fascista do Bolsonaro. Gente, eu não vou nem citar aqui, tá? Não vou nem contextualizar também o quanto tem falta de ética e falta de postura nessa fala, ainda mais vindo de um parlamentar. Quando a gente se depara com alguém fascista no nosso meio, no nosso círculo de amizade, enfim, na nossa família, a gente não tem nem coragem de ir de oposto com o que aquela pessoa falou, né? A gente não quer fazer ela mudar, a gente deixa simplesmente ela se manifestar porque a gente não tem quase nem coragem de tentar rebater o discurso daquela pessoa, né? A gente se silencia, na verdade. Só que se a gente não pode, então, tentar mudar um fascista, se a gente não pode conversar com um fascista, né? O livro da Márcia Tiburi, ele é o título do livro dela é uma ironia, como conversar com um fascista. Não existe possibilidade de conversar com um fascista, né? Só que daí no final do livro ela sugere, bom, se a gente não pode conversar com o fascista, se a gente não pode mudar as ideias dele, mudar as concepções dele, enfim, os conceitos, que a gente não reproduza esse fascismo, né? Pelo menos que a gente se policie e não reproduza esse discurso. Então é muito importante que a gente não vá para as redes sociais disseminar ódio, falar bandido bom, bandido morto. Pelo amor de Deus, gente, primeiro vocês pensem no que estão falando, pensem no que vocês estão disseminando, tá? Porque a maioria das vezes o que a gente fala vem carregado de preconceito, é uma fala carregada de ignorância, no sentido de não saber o que aquilo significa, no sentido de não saber o que está por trás daquilo. Que todas as falas do Bolsonaro, elas vão de oposto ao que todos os tratados de direitos humanos que o Brasil assina. Então, para quem não sabe, existe um Tribunal Penal Internacional e existe uma comunidade internacional que prega valores universais como o respeito ao ser humano, o respeito à saúde, à integridade física, à dignidade sexual. Então existem acordos firmados, vamos supor, na comunidade europeia, acordos firmados aqui na América do Sul, na América do Norte. E nesses acordos existe o Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado do qual o Brasil é signatário desde 1965, se não me engano. Então, esse tratado, ele versa sobre os direitos humanos, sobre o respeito ao indivíduo no seu mais amplo sentido. Essas falas que ele profere, elas, assim, eu posso dar certeza para vocês, elas estão em desacordo total com os princípios desses tratados internacionais, com os valores que esses tratados pregam. Então vamos refletir que tipo de parlamentar a gente quer, que tipo de parlamentar a gente está votando, que tipo de gente está representando os nossos valores. A gente está elegendo uma pessoa que não teve um projeto aprovado em toda a história da legislatura dele. A gente está elegendo uma pessoa que está proferindo falas fascistas, a gente está elegendo uma pessoa que é machista, a gente está elegendo uma pessoa que fala discursos que estão em desacordo com os tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. Então vamos refletir isso, galera, vamos pensar no fascismo, vamos pensar nos nossos círculos íntimos de amizade, porque a gente precisa problematizar, e se a gente não consegue desconstruir um fascista, a gente tem que pensar no nosso discurso. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. O Scott tá mandando um beijo pra vocês, né, Scott? Manda um beijinho lá pra galera. Você tá tímido? Oh, meu Deus, olha aqui então. Manda um beijinho. Tchau, galera.